Olá, gente querida, paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, retomando a nossa leitura, estamos já quase terminando o Evangelho de Lucas. Amanhã nós terminamos, amanhã é o capítulo 24. Portanto, a pílula de hoje é Lucas capítulo 23. Vamos agradecer a Deus por essa semana, pela retomada da leitura e por nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tão grande privilégio de ler a Tua Palavra e de meditar nela. Pedimos que o Teu Espírito nos alimente, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nos traz orientação e a interpretação conforme a Tua vontade. Oramos e te pedimos que seja assim no nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente boa. Vamos lá para Lucas capítulo 23. Então todo o conselho dos principais líderes do povo judeu levantou-se e conduziu Jesus a Pilatos. E ali passou a acusá-lo, alegando: encontramos este homem subvertendo a nossa nação, inclusive proibindo o pagamento de impostos a César e se dizendo Messias, o rei. Olha as acusações. Diante disso, lhe interrogou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: de fato, é como dizes. Então Pilatos declarou aos chefes dos sacerdotes e a muitas pessoas reunidas: não vejo neste homem motivo algum para acusação. Então Pilatos declarou aos chefes dos sacerdotes e a muitas pessoas reunidas. Todavia eles insistiam cada vez mais, exclamando: ele amotina o povo, pregando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Ele está subvertendo a nossa nação, esse homem é um impostor, esse homem é um embusteiro, esse homem ele precisa ser condenado. Ao ouvi-lo isso, Pilatos quis saber se aquele homem era de fato galileu. Ao ser informado que era da jurisdição de Herodes, estando ele naqueles dias em Jerusalém, lhe enviou. Assim que Herodes viu a Jesus, expressou grande satisfação, pois havia muito que desejava conhecê-lo, por ter ouvido falar da sua fama. Tinha também a expectativa de vê-lo fazer algum milagre. E de muitas maneiras o questionava. Jesus, entretanto, nada lhe respondia, porque diante de acusação falsa e diante de espertalhões, o silêncio é a melhor resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e acusavam com grande eloquência. Porém Herodes, assim como os seus soldados, acabaram por ridicularizá-lo e zombar dele. Obrigaram-no a vestir-se com uma capa de aparente realeza e o mandaram de volta a Pilatos. Eles zombaram de Jesus, ridicularizaram dele. E aí mandaram de volta a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos, que viviam um clima de inimizade, firmaram um pacto de reconciliação. Então Pilatos, convocando os chefes dos sacerdotes, todas as demais autoridades judaicas e o povo, ponderou-lhes: entregaste-me este homem como amotinador do povo, todavia, tendo-o interrogado na vossa presença, nada constatei contra ele dos crimes de que o acusais. Tampouco Herodes encontrou alguma falta nele, pois nulo mandou de volta. E não existe nada digno de morte realizado por este homem. Gente, eu tenho mostrado aqui para vocês, tenho interrogado ele na presença de vocês. Esse homem não é digno de morte, não existe nenhuma prova da acusação de vocês. Portanto, eu vou açoitá-lo, vou submeter a açoites e vou libertá-lo. Pois, conforme a tradição, ele deveria dar a liberdade a um detento judeu por ocasião da Páscoa. Contudo, todo o povo gritou a uma só voz: acaba com este, solta-nos Barrabás. É muito perigoso quando você opta por ficar do lado dos que crucificam. Muito perigoso. Ora, Barrabás havia sido condenado e estava na prisão por causa de uma rebelião na cidade e por ter cometido um assassinato. Mas Pilatos desejava soltar a Jesus e voltou a argumentar com a multidão. Eles, entretanto, gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o.
Então, pela terceira vez, declarou ao povo: que mal fez este homem? De fato, motivo algum encontrei contra ele para condená-lo à morte. Sendo assim, depois de açoitá-lo, soltá-lo-ei. Eu vou açoitá-lo e vou soltá-lo, porque eu não vejo nada que esse homem tenha feito que seja digno de morte. Não existe nenhuma prova da acusação. Mas a multidão reivindicava insistentemente aos brados que ele fosse crucificado, e o clamor do povo prevaleceu. E assim Pilatos resolveu dar-lhes o que desejavam. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por causa da rebelião que causara e do homicídio que cometera, mas por quem clamava o povo, e entregou Jesus à vontade deles. Então retiraram dali, enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que era um homem, um negro da região de Cirene, norte da África, e o obrigaram a que ele ajudasse a Jesus a carregar a cruz, temendo que ele não pudesse chegar lá. Eles constrangeram aqui esse homem chamado Simão, da cidade de Cirene, para que ele pudesse ajudar a Jesus a carregar a cruz. E jogaram a trave da cruz sobre os seus ombros, obrigando-o a carregá-lo e caminhar atrás de Jesus. E uma grande multidão seguia a ele, inclusive muitas mulheres que choravam e pranteavam em desespero. Porém, Jesus, dirigindo-se a elas, as preveniu: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Antes pranteai por vós mesmos e por vossos filhos, porquanto eis que estão chegando os dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que jamais geraram, e os seios que nunca amamentaram. Então clamareis às montanhas: caí sobre nossas cabeças, e as colinas cobri-nos. Pois se fazer isto com a árvore verde, o que acontecerá quando lhe estiver seca? Ele falou: não chorem por mim, chorem por vocês, chorem por vossos filhos, porque vai chegar dias tão angustiosos, está se aproximando dias tão terríveis, que vocês desejarão que os montes caiam sobre vocês, que vocês desejarão nunca tivessem tido filhos, porque é angustiante o que virá sobre vocês. Se eu, que sou lenho verde, estão fazendo isso comigo, imagine vocês, que é lenho seco. E eram levados com ele 2 outros homens, ambos criminosos, a fim de serem executados. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Eles fizeram um sorteio das vestes de Jesus. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: salvou os outros, pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximavam e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre, e o provocavam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. As autoridades, os soldados, até os crucificados, os condenados ali do lado, zombavam dele. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem, pois este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Senhor, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol perdera seu brilho e o véu do santuário rasgou-se ao meio.
Então Jesus bradou com forte voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, exclamando: verdadeiramente este homem era justo. Todas as multidões que haviam afluído a fim de presenciar aquele acontecimento, ao verem isso, retiraram-se aos prantos, batendo nos peitos. No entanto, todos aqueles que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, permaneceram, ainda que a certa distância, observando atentamente todos estes fatos. E eis que havia certo homem chamado José, natural de Arimateia, uma cidade da Judéia, e membro do Sinédrio, que era bom e justo. E não havia concordado com o veredito, tampouco com o proceder dos outros, e aguardava o reino de Deus. Foi à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, tirando-o da cruz, o envolveu em um lençol de linho e o depositou num túmulo cavado na rocha, na qual ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia acompanharam José e, contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Lucas aqui ele narra de uma forma bem completa os fatos e os acontecimentos, as palavras ditas e proferidas contra Jesus, o julgamento. Jesus vem para Pilatos, depois Pilatos descobre que ele era galileu, manda ele para Herodes. Herodes se alegra porque queria conhecer Jesus, esperava que Jesus fizesse algum milagre ali, mas Jesus não ficou em silêncio, não respondeu nada das acusações. Então eles ridicularizam Jesus, colocam uma túnica nele, mandam de volta para Pilatos. Pilatos tenta soltá-lo. 3 vezes ele tentou, disse: esse homem não tem culpa, esse homem não tem mal nenhum. Mas a multidão esbravejava e clamava e dizia: crucifica, crucifica, crucifica. Pilatos ainda tenta se safar da situação, soltando um preso, esperando ele que a multidão escolhesse Barrabás, mas a multidão escolhe que Jesus fosse crucificado e optam por soltar Barrabás. E aí ele lava as mãos, entrega a eles para ser crucificado. Jesus sobe ao Monte Gólgota, ali é crucificado, ali ele decide morrer às 3 horas da tarde, entrega o Espírito a Deus. José de Arimateia vem, tira o corpo dele, envolve um lençol fino e deposita num sepulcro novo. E as mulheres observam tudo, vão para casa, esperam passar o sábado e elas preparam o bálsamo e o perfume para embalsamar o corpo de Jesus. Esse foi o capítulo 23, que narra a crucificação de Jesus e morte. Amanhã a gente se vê. Que Deus abençoe. Um forte abraço.